Segunda aula, biografia de Jigoro Kano. Hoje nós vamos falar da infância e adolescência desse homem que mudou a história do Japão, mudou a história do mundo, por que não dizer, né? Hoje o judô é um dos esportes mais praticados do mundo. Então vamos saber um pouquinho dessa infância, dessa adolescência de Jigoro Kano. Essa é uma foto antiga do Jigoro Kano, né? Ainda com trajes samurais, né? É um período muito estranho, esse período da adolescência do Jigoro Kano, porque é o fim da era Edo, o fim da era dos samurais, para ser sincero, é o início da era Meiji, que é marcada até por uma perseguição aos valores de samurai, ok? Dos samurais. Isso é um processo muito curioso, tá? O imperador, para tomar o poder, ele precisava acabar com aquela metodologia. Ele precisava tirar o poder dos senhores feudais, que eram os daimyos. E para isso ele precisava jogar na lama o nome dos samurais. Ok? E foi um processo que estava acontecendo. Tá? Isso é importante a gente entender. Um filme que retrata isso razoavelmente bem é O Último Samurai, The Last Samurai. Okay? Com Tom Cruise, o eterno Tom Cruise, né? Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho da infância e da adolescência de Jigoro Kano. Em 1871, ou seja, Jigoro Kano com 11 anos, após a morte da mãe, ele é mandado para Tóquio para estudar o idioma inglês em uma escola tradicional ocidental de nome Ikugei Gijuku. Ele não vai só para estudar inglês, não, tá? Ele vai para estudar inglês, mas para ter um estudo melhor, porque Tóquio já era a capital nesse momento. E o processo educacional científico-educacional era uma grande marca do governo Meiji, do governo do imperador, tá? Da era Meiji. E as relações com os ingleses, as relações comerciais como um todo, ela aumentou sensivelmente. Isso já somado à questão de que a Inglaterra era a grande nação do mundo, era o grande império do mundo naquele momento, né? Então o inglês passou a se tornar indispensável em vários sentidos. Então, Jigoro Kano, que já estudava o chinês, foi também para estudar o inglês. Ele acabou se tornando um grande poliglota, né? A gente vai falar mais para frente aí, mas ele falava várias línguas. E isso possibilitou ele a se tornar professor e tradutor dessa língua e a montar sua própria escola em Tóquio, a Kobukan. A gente fala muito do Jigoro Kano na criação do judô, obviamente, né? Ou na formação do judô Kodokan, como a gente conhece. Mas nós precisamos entender que Jigoro Kano é muito mais do que um professor de judô. Ele é o pai da educação física japonesa e ele é um cara muito ligado à educação como um todo dentro do Japão. Dentro do Japão se tem certeza que a contribuição maior do Jigoro Kano não é a formatação do judô. Que a contribuição maior para o mundo de Jigoro Kano é relacionada à educação, com metodologias de educação, muita coisa. Ele trabalhou no governo, no Ministério da Educação, ele foi diretor das principais faculdades japonesas, então ele tem uma forte relação, tá? Uma gigantesca relação com a educação. Seus pais queriam que seguisse a carreira diplomática ou de político, e ele tinha habilidade, né? Mas Jigoro Kano preferiu o magistério. Embora de personalidade marcante, Jigoro Kano possuía o físico franzino, media por volta de 1,50 m de estatura e pesava escassos 48 quilos, ou seja, ele era pequeno e magro, o que dificultava o seu ingresso na maioria dos esportes, né? Vários esportes da época, tinha muito remo, natação, né? Tinha algumas coisas, e ele tinha uma certa dificuldade nesses esportes. Aos 16 anos, ele decidiu trabalhar o corpo, praticando ginástica, remo, tentou ainda o remo, né? Mas esses esportes eram demasiados violentos, né? Olha, imagina, ginástica e remo eram violentos, eles exigiam demais do corpo para a constituição do que o Jigoro Kano tinha. Além disso, nas brigas entre estudantes, Kano era sistematicamente vencido. E tinha muita briguinha, né, nesse período. As coisas se resolviam entre eles, né? Ainda tá até um pouco desse resquício do conceito samurai, né? De você resolver, de não procurar uma outra pessoa para resolver, né? Então, muito natural isso aí.
Como era ferido na sua qualidade de membro de família samurai, decidiu estudar o Jujutsu. Então, isso aqui é uma questão muito importante sobre se Jigoro Kano era de família samurai ou não. É uma discussão muito complicada, tá? Não existe um ponto que define isso aí necessariamente, não. Ele não era de família guerreira samurai, mas de um ponto para frente da estrutura organizacional do período Tokugawa, quando as guerras internas japonesas terminaram e não houveram mais guerras externas, ou seja, a partir do ano de 1600, muitas classes economicamente poderosas ou classes relacionadas à arte ganharam o status de família samurai na hierarquia de castas japonesas. Você tá entendendo? Porque passou-se ao samurai não ser mais apenas aquele cara que lutava, que guerreava, só isso. Não, ele precisava dominar outras áreas de conhecimento. A erudição passou a ser uma característica muito importante do samurai. E isso abriu um pouco o leque das famílias samurais. Então, essa discussão se Jigoro Kano era de família samurai ou não, existe uma discussão muito grande sobre isso, ok? Mas fato é que não era daquelas famílias de guerreiros samurais, tá? Mas sim, fato também de que era uma família importante, uma família forte, uma família poderosa dentro da região de Kansai. Perfeito? Essa discussão de se ele é de família samurai ou não, isso aí dá 10 horas de curso. 10 horas de curso, só esse ponto. Tá certo? Nos vemos então na próxima aula, senhores. Um forte abraço. Tamo junto.